Olá, pessoal. Então vamos continuar a aula passada. Aqui nós estávamos falando sobre serviços, né? Então, anteriormente a gente falou sobre serviço e confiabilidade. Quando eu tenho um protocolo distribuído em camadas, né? E agora nós vamos falar, na verdade, como que é especificado formalmente um serviço, né? Então, ele é especificado formalmente por um conjunto de primitivas, ou as operações disponíveis para os processos do usuário, né? Isso aqui é novamente, assim, é uma forma de escrever do Tannenbaum, porque ele associa protocolo de rede com o sistema operacional. E, de fato, pessoal, quando a gente implementa um protocolo de rede, não necessariamente eu preciso de um sistema operacional, né? Isso é um conceito errado, né? Mas, dependendo da complexidade do protocolo e principalmente se ele oferece esses serviços confiáveis, né? Orientados à conexão, é muito improvável que a gente consiga escrever a pilha de protocolo sem usar os recursos de um sistema operacional, né? Mas quando eles falam aqui usuários, talvez um usuário de um serviço pode ser a camada superior, né? Então, essas primitivas dizem ao serviço para executar alguma ação ou relatar uma ação realizada por uma entidade par, né? Por uma entidade, um dispositivo de conexão, né? Então, o conjunto de primitivas disponíveis depende da natureza do serviço que está sendo oferecido, né? Então, se ele é orientado a conexão, geralmente as primitivas são diferentes de um serviço que não é orientado à conexão, né? Sem conexão. Então, eu posso exemplificar algum tipo de primitiva, né, que eu posso utilizar no protocolo. E talvez uma das formas mais fáceis de demonstrar isso seja associando, né, um conjunto de primitivas com um serviço de conexão. Então, imaginem que as primitivas são request, indication, response e confirm, tá? Então, quando eu tenho um layer solicitando um serviço, né, para realizar alguma ação do layer inferior, da camada inferior, né? Por exemplo, solicitar uma conexão, eu utilizo a primitiva de request, tá? Quando eu faço essa primitiva de request, obviamente ela vai passar por todas as camadas inferiores, vai entrar no meio físico, vai chegar nas camadas inferiores do dispositivo B, até que isso gera uma primitiva de indication no lado, por exemplo, sendo o servidor, né? Então, o indication informa sobre uma solicitação de serviço. Então, ele informa sobre a recepção de uma solicitação de serviço. Já a primitiva response, ela é uma resposta a esse evento de solicitação de serviço, né? Então, eu posso, com o response, informar que eu aceitei a conexão ou que eu não aceitei a conexão, inclusive talvez passar algum parâmetro, né, de aceite a conexão. E a primitiva confirm, ela reconhece essa resposta de pedido de conexão, né? Então, com essa primitiva, o remetente apenas reconhece que essa permissão foi concedida ou não, tá? Então, aqui eu tenho uma ideia de primitivas para serviço de conexão, tá? Obviamente, né, pessoal, se eu tiver um serviço não orientado ou sem conexão, né, não orientado a conexão ou sem conexão, eu provavelmente teria só o request e um indication, tá? Agora, no momento que eu tenho um serviço orientado à conexão, eu vou ter o request, o indication, o response e o confirm, né? E aqui fica claro, pessoal, que não é toda a conexão, né? É a conexão entre camadas que passa por essas primitivas aqui,
Então, algumas dessas primitivas de serviço, elas precisam de parâmetros, como, por exemplo, se eu utilizar um connect.request, uma requisição de conexão, né, o requisitante do serviço executa especificando esse comando, né, ou essa diretiva, especificando qual dispositivo ele quer se conectar, o tipo de serviço desejado e o tamanho máximo do pacote. Então, quando eu faço uma requisição de conexão por uma primitiva de serviço, pode ser que essa primitiva de serviço ela precise de parâmetros. Né? Se isso acontecer, obviamente o provedor de serviço ele vai obter um indication, e nesse indication, lá do outro lado, lá no outro dispositivo, ele vai receber esse pedido aí do requisitante, né, com o tamanho máximo de pacotes que ele deseja trocar e tipo de serviço desejado. Né? Então, a partir desse indication, ele toma uma decisão de qual resposta ele vai realizar e utiliza uma primitiva de response, né, respondendo com parâmetros, né, se ele aceita ou não essa conexão e se ele confirma esses parâmetros solicitados pela conexão. Né, e quando o confirm, essa diretiva que é recebida no requisitante, ele vai descobrir, né, o que aconteceu com a requisição de connect, né, se ela foi aceita, se ela não foi aceita, e se ela não foi aceita, provavelmente por que motivos. Então, essas primitivas elas têm parâmetros. Né. Para entender um pouquinho mais como que isso funciona a nível de software, né, vamos tentar pegar esse exemplo aqui, que considera algumas primitivas. Né. Então, imaginem que um serviço especifica essas primitivas e nós vamos utilizar elas para montar uma conexão de pedido-resposta, né, com um fluxo de bytes confiável. Tá? Então, com isso eu vou criar, então, na verdade, eu vou fazer uma conexão cliente-servidor e eu vou fazer uma iteração request-reply. Né? Então, eu solicito alguma coisa e eu espero uma resposta. Então, imaginem que a gente leve em consideração que essas são as primitivas existentes. Né? Então, eu vou ter o listen, o connect, o accept, o receive, o send e o disconnect. Para quem já usou sockets, os sockets de Berkeley, vai ver que isso parece muito com os sockets. Está faltando só o bind aqui. Né? Então, o que essas primitivas, qual que é o significado delas? Né? Então, o listen, ele bloqueia o sistema esperando uma conexão. O connect, ele estabelece uma conexão com alguém que está esperando essa conexão, né? Ou ele solicita, na verdade, a conexão. Né? O accept aceita essa conexão. O receive, eu recebo um dado por esse canal gerado, o send eu envio e disconnect eu fecho essa conexão. Né? Então a ideia é nós termos aí uma conexão cliente-servidor confiável. Né? Então, qual que é a ideia de uso dessas primitivas? Então, provavelmente o pessoal da elétrica nunca fez uma conexão socket. Né? Então, primeiro o que deve acontecer? O servidor ele vai executar a primitiva listen, né, para indicar que ele está preparado para aceitar conexões. Né? Então, após eu executar essa primitiva, o que vai acontecer? Então vejam, isso aqui é uma forma de escrever do Tannenbaum, mas ela não está errada. Né? Então ele diz assim, o processo do servidor é bloqueado, suspenso, até que apareça uma solicitação de conexão. Né? Então, quando eu penso em implementação de software, o que isso significa? Que na pilha de protocolos que eu estou utilizando, ao eu executar essa primitiva listen, provavelmente eu vou ter um sistema operacional por baixo, e esse sistema operacional ele desiste do processador até que eu receba uma indicação de que alguém tem interesse nessa conexão, alguém quer se conectar nessa conexão.
Então, nesse momento, existe uma desistência do processador e por isso que ele diz aqui que o processo do servidor é bloqueado. Então, o que deve acontecer? Provavelmente deve ser usado uma fila e um semáforo, provavelmente fila, né? Porque a gente precisa passar parâmetros aqui, até que uma conexão seja solicitada. Então, em seguida, considerando que eu tenho um servidor com o listen já executando, o processo do cliente ele executa um connect para estabelecer uma conexão com o servidor. Então, essa, obviamente, né, pessoal, essa primitiva connect, ela precisa especificar quem se conectar. Né? Então, eu vou ter um parâmetro lá, que é o endereço do servidor. E dele fala aqui, ó, em seguida, o sistema operacional normalmente envia um pacote ao servidor solicitando que ele se conecte e bloqueie o processo do cliente. Então, o que ele está dizendo aqui? Não necessariamente a gente precisa desse sistema operacional. Mas o que ele está dizendo é que, ao solicitar um connect para uma camada superior, né, esse pacote aí vai passar por todas as camadas inferiores e ele vai ser enviado por um meio físico. E enquanto eu espero o que vai acontecer nesse connect, o processo de quem solicitou o connect, que é o cliente, né, ele vai ser bloqueado, que é o que está escrito aqui. Então, quando esse pacote connect, gerado pela essa primitiva connect, né, na verdade a primitiva connect, o connect não é um pacote, ele é uma solicitação de conexão que gera uma solicitação para a camada inferior e vai sendo montado um pacote de dados com os headers de cada camada até chegar ao processo lá do servidor que executou o listen. Né? Então, quando esse pacote chega no servidor, daí sim, pessoal, começa a fazer sentido. Imaginem que eu tenho o servidor fazendo listen para vários serviços diferentes. Né? Então, esse servidor pode ser junto lá um servidor de web com um servidor de e-mail. Né? Então, quando chega esse pacote aqui, o sistema operacional vê que é um pacote solicitando uma conexão e ele vai verificar se tem alguém ouvindo aquela conexão, aquele pedido específico de conexão. Isso vai ficar um pouco melhor quando a gente mostrar ali o TCP. Tá? Então, geralmente eu preciso ter algo que discrimine o serviço. Por isso que o listen ele tem mais do que um endereço associado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, percebendo que alguém dentro do servidor executou o listen, tem um processo que executou o listen, tá? Então o processo do servidor ele volta a executar e ele pode estabelecer a conexão fazendo o uso de uma primitiva chamada accept. Que a primitiva accept é o que o servidor vai utilizar para dizer que aceita a conexão daquele cliente. E ao executar essa primitiva accept, isso aqui vai gerar uma resposta de volta para o cliente para confirmar que essa conexão foi aceita e isso libera o processo do cliente. Então vocês podem ver que a ideia de protocolos de comunicação está muito vinculada à implementação com o sistema operacional. Né? Então, quando eu cursei meu doutorado, eu criei um protocolo do zero, todas as camadas do protocolo, para uma rede mesh baseada lá no I3E 802.15.4. Tá? Então, quando eu fui criar essas camadas, e é por isso que hoje eu sou professor lá também de sistemas de mercado, trabalho com sistema operacional, tu vai começar a desenvolver essas camadas, e era dentro do microcontrolador, que é um dispositivo pequeno, né? Você começar a perceber que se eu não tenho essas formas de bloquear os serviços, fica muito difícil escrever as camadas e os protocolos de rede. Né? Então, com isso eu comecei a estudar sistemas operacionais, né? Criei meu próprio sistema operacional, depois eu migrei para o FreeRTOS, porque eu percebi que era impossível de criar essas camadas sem utilizar o muito mais difícil, né? Sem utilizar um sistema operacional. Então, é por isso que vocês podem ver que
muito se diz, ó, bloqueia o processo, libera o processo, ele está vinculado a isso, porque quando eu envio algo para uma camada inferior e espero isso chegar lá no outro ponto, eu preciso ficar esperando e necessariamente eu não vou ficar esperando naquele ponto, né? Eu vou liberar o processador para outra coisa. Então aquele processo só está bloqueado. Então a ideia fica mais ou menos assim, né, pessoal? Existe uma requisição da conexão, essa conexão é aceita, daí vai haver uma requisição por algum tipo de dado e vai existir uma resposta, e depois pode haver ou não uma desconexão, porque eu posso fazer várias requisições e respostas antes de fechar essa conexão, né? Então vocês notem, ó, que a forma com que isso é mostrado, dessa outra forma, né, mostra que tem um sistema operacional, e esse sistema operacional tem um driver que, por exemplo, poderia ser um driver de Ethernet, que faz a primeira e a segunda camada, pelo menos, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre camadas, e vai, a partir da decodificação dos protocolos, das pilhas de protocolos, né? No final das contas, realizar uma chamada no sistema que acorda o processo do cliente ou o processo do servidor, né? Então, continuando aqui a ideia, né? Então, a próxima etapa é que o servidor execute um receive para receber dados, né? Para se preparar para aceitar a primeira solicitação. A questão é, pessoal, é sempre assim? Não é sempre assim, pessoal. Então, se eu pensar em Telnet, é um protocolo bem conhecido, hein? No Telnet, quando eu faço uma conexão, essa conexão é aceita, quem primeiro envia dados é o servidor. Então ele envia algumas informações para o cliente se balizar em como conversar com o servidor. Já essa aqui é uma ideia de protocolo request reply, né? Então, feita a conexão, eu tenho sempre uma pergunta para o servidor e uma resposta do servidor. É um pouco diferente de como funciona o Telnet. Então, se ele é um request reply, né, então, ao firmar a conexão, o servidor ele executa um receive, uma primitiva de receive, porque ele está esperando a primeira requisição de dados do cliente. Então, ele se prepara para aceitar a primeira solicitação. Então, ele vai fazer... o texto do Tannenbaum está mais ou menos, né? Então, ele vai fazer isso imediatamente após liberado do listen e após executar o accept, né? Não só liberado do listen, né? Ele coloca que antes que a confirmação possa retornar ao cliente. Na verdade, a sequência de escrita desse software vai ser listen, accept e já receive. Então, provavelmente, quando ele executar o receive, o comando de accept ainda não chegou lá no cliente. Mas não quer dizer que ele é após, né, logo após o listen. Então, essa chamada receive ela vai bloquear o servidor até que haja dados disponíveis, ou um pacote de dados pela rede que seja identificado como pacote para esse processo. Então, quando chega esse accept aqui no cliente, né, o servidor já está realizando lá o receive, né? Então, se o cliente executar já a primitiva send, provavelmente o servidor já está postos lá com o receive para esperar dados, né? E se ele não tiver, pessoal, quando for executado esse receive, provavelmente ele vai ter já o pacote bufferizado no sistema, né? E é por isso que a gente precisa do sistema operacional. Então o cliente vai executar o send e isso vai transmitir uma solicitação, né? Esse request. E seguido a isso, ele já executa um receive, né? Por quê? Porque ele usa uma primitiva de send e já executa o receive para esperar a resposta, tá? Então, o que pode dar errado? Nada pode dar errado quando eu uso primitivas de serviço orientado à conexão. Na verdade, muitas coisas podem dar errado, né, pessoal? Então,
o tempo pode estar errado, né? Então, imaginem que um cliente tentar executar o connect antes de existir um listen lá no servidor. Então, provavelmente essa conexão, essa primitiva provavelmente vai ter um timeout e vai ocorrer esse timeout porque quando esse pacote de connect chegar lá no servidor e não existir um listen, ele provavelmente vai ser descartado porque não tem ninguém esperando por aquela conexão. Então, além disso, né, pessoal, pacotes podem ser perdidos. Então, se eu estou aqui com uma conexão em um canal aberto, não quer dizer que esse pacote de request ou o pacote de reply não vai ser perdido. Né? Uma coisa é eu ter confirmação desse pacote. Né? Então, aqui nós estamos mostrando um exemplo em que eu conecto, eu tenho um serviço orientado à conexão, mas eu não tenho confirmação desse pacote. A confirmação dele é receber a resposta. Né? Então, se eu tiver um pacote perdido e essa resposta nunca chegar, então provavelmente eu vou ter um timeout lá no bloqueio do cliente que vai informar, passou tanto tempo e essa requisição não veio. Né? Além de outros, botei etc. aqui, muitos outros problemas que nós vamos ver quando estiver trabalhando com os protocolos. Tá? Se eu pensar, pessoal, que 6 pacotes são necessários para poder fazer essa requisição-resposta, né? Pode parecer que talvez as camadas ou usar protocolos sem conexão seria mais interessante, né? Porque imaginem, para fazer uma pergunta-resposta, eu tenho que ter conexão, aceite e depois as desconexões, né? Então, alguém pode acreditar que, mas então eu não preciso disso. Então, basicamente, eu faço uma pergunta e espero a resposta. Se a resposta não vier, eu posso perguntar de novo. Né? Porque daí, nesse caso, eu vou utilizar somente 2 pacotes. Né? E com isso eu estou usando melhor a minha banda disponível. Né? Um para solicitação e um para resposta. No entanto, pessoal, quando eu tenho mensagem grande, assim, arquivos, por exemplo, grandes, dependendo do tipo de dados, né, que eu tiver em qualquer direção, eu tiver uma rede tipo da UTF que tem erros de transmissão e perda de pacote, né, começa a se complicar eu trabalhar num formato em que eu faço pergunta e resposta e tem um timeout se essa resposta não chega. Né? Então, a gente pode imaginar alguns problemas, né? Imaginem que a resposta consistisse em centenas de pacotes. Não necessariamente assim, a pergunta tem que ter uma resposta em um pacote só. Né? A requisição pode ser, me envie um arquivo, esse arquivo pode ser maior que o tamanho máximo de um pacote trafegado na rede, então essa resposta vai ter que vir em vários pacotes. Né? E alguns pacotes poderiam ser perdidos durante a sua transmissão. Então, como que o cliente que fez a requisição vai saber que tinha alguma coisa faltando? A menos que o protocolo fosse extremamente simples. Né? A pergunta sempre vem numa resposta de um pacote. E é isso, pessoal, que protocolo industrial faz. Protocolo industrial, em geral, é uma pergunta e uma resposta. Porque, primeiro, precisa ser confiável e, segundo, precisa ser bem determinístico. Né? Obviamente, isso gera mais sobrecarga na banda, né? Porque eu preciso, para várias coisas, eu preciso várias perguntas, né? Mas isso torna o sistema mais confiável. Outro problema, como o cliente saberia se o último pacote realmente recebido foi realmente o último pacote enviado? Então, fica meio improvável de saber. Se eu utilizar um request reply, onde o reply pode ser mais de um pacote, eu preciso de talvez uma camada superior para fazer esse controle da resposta. Ele espera, não, mas eu espero que... E a pergunta é, como é que eu vou saber quantos pacotes vão ter essa resposta? Né? É difícil de saber. Ainda, suponha que o cliente deseje um segundo arquivo. Como é que ele poderia diferenciar que um pacote 1 do segundo arquivo de um pacote perdido, deixa eu ver se está bem escrito,
Suponha que o cliente deseje um segundo arquivo. Como ele poderia diferenciar o pacote 1 do segundo arquivo? Deu um pacote perdido 1 do primeiro arquivo. Não, tá correto. Né? Então, o que pode acontecer quando eu tenho uma conexão em rede? Quando eu tenho uma conexão em rede onde há roteadores, onde há várias rotas possíveis, pode acontecer que um pacote esteja numa rota mais congestionada e ele demore mais a chegar. Então, como é que eu vou saber que esse pacote que chegou, vamos supor, um pouco depois, não é um pacote perdido ainda do primeiro arquivo? Como é que eu vou diferenciar isso? Então, quando eu estou colocar no mundo real, numa rede um pouco mais complexa, eu diria, não no mundo real, né? O mundo real pode ter uma rede bem simples, mas quando eu estou numa rede mais complexa, um protocolo simples de solicitação-resposta, se eu tiver numa rede muitas vezes não confiável, né, ele é totalmente inadequado. Ele, na verdade, ele é a receita para o caos. Então a gente tem que... e é por isso que existe tantos protocolos, tantas camadas diferentes, né? Então cada coisa tem o seu uso mais adequado, né? Então a gente tem centenas de protocolos disponíveis, seja eles industriais, seja eles utilizados, por exemplo, em redes TCP/IP. Né? Então, só para finalizar esse trecho da aula, pessoal, e reforçar a questão de serviço versus protocolo, né? O serviço, na verdade, ele vai ser um conjunto de primitivas, que são as primitivas que especificam o serviço, né? Que uma camada oferece à camada situada logo acima dela. Né? Então, esse serviço define as operações que a camada está preparada para executar, né? E, obviamente, ele não informa nada sobre como que isso é implementado. Né? Já o protocolo ele é o conjunto de regras que controla o formato e o significado dos pacotes. Né? Então, quem define que no pacote vai um cabeçalho com uma porta, um endereço, né? Talvez uma confirmação, uma verificação de erro, tudo isso é o protocolo. E no final das contas, o que a gente pode perceber? É que esse serviço ele empacota solicitações ao protocolo por um conjunto de primitivas. Né? Então, é basicamente assim que funciona a implementação de um protocolo. Né? E se nós pensarmos a nível de software, né, quando eu faço esse acesso a primitivas de um serviço, vocês têm que perceber também que tem algo em software que não é basicamente preparar o pacote com as especificações do protocolo. Mas essa implementação do serviço, ela também leva em consideração usar algumas requisições de um sistema operacional que permitem que a gente possa fazer desistências de processo, fazer temporizações, né? Então é muito importante que na implementação desses conjuntos de primitivas eu tenha não só esse conjunto de regras, mas uma solução de software que é o sistema operacional que me ajuda a implementar esse conjunto de regras, né, que é definido no protocolo. E algo que é interessante de ser verificado, pessoal, é que justamente que a gente tem que dar uma enfatizada, é que eu posso pegar e substituir ou modificar completamente um protocolo, tá? Desde que eu não altere o serviço visível para o usuário, que pode ser a camada superior. Né? Então, se eu tenho uma camada de aplicação, por exemplo, que pode usar, por exemplo, TCP ou UDP. Muda a forma de acessar? Não, se eu tiver o serviço com as primitivas bem concebidas, eu vou fazer o acesso ao serviço e seja ele UDP ou seja ele TCP, ele vai, por baixo dos panos, funcionar como funciona um UDP ou como funciona um TCP, mas as requisições, os pedidos das primitivas, eles vão ser semelhantes. Né? Então, quem faz isso muito bem é o Sockets de Berkeley, lá, que
que é uma forma de conexão interprocesso, mas também uma forma de conexão entre dispositivos, né? Então, quando a gente fizer algum protocolo utilizando sockets, isso vai ficar bem claro. E só para complementar a implementação de sockets, né, que para quem é da elétrica talvez ainda é tudo novidade, né? Para implementar um socket, em geral, eu preciso ter um sistema operacional embaixo, né? Então, os sockets de Berkeley, eles partiam do pressuposto que eu tinha um sistema operacional Unix embaixo, né? Para continuar esse assunto, pessoal, bom, agora a gente já entendeu que é interessante que os protocolos sejam criados em forma de camadas, né? Então, o que a gente vai fazer a seguir? A gente vai... bom, alguém definiu, né, e se concluiu que camadas são interessantes para distribuir a complexidade. Então, você criou uma ideia de como interagir com essas camadas, que são as primitivas de serviço, né? Só que como é que eu vou saber quantas camadas eu preciso, né? Então, para uma dada aplicação. Então, nesse sentido, você criou alguns modelos de referência para definir quais são as camadas que eu preciso para resolver um dado problema, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco na próxima aula. E vocês vão notar lá que, inclusive, eu nem sou tão favorável a esse engessamento que se utiliza sobre os modelos de referência OSI lá. O pessoal gosta muito de falar modelo de referência OSI, faz uma aula só sobre isso, né? Mas a gente vai fazer algumas críticas a esses modelos e vai chegar talvez à conclusão do que é ideal, né? O que seria adequado para modelo de referência, para a concepção de um protocolo de rede, né? Ou de uma pilha de protocolos de rede baseada em camadas. Então, até a próxima aula, pessoal.